Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E nesse vídeo eu vou abordar um pouco das boas práticas na hora de codificar uma API REST. Se você já teve algumas dúvidas na hora que está criando o design da sua API, na hora de codificar, fique ligado que esse vídeo é para você. Antes de nós começarmos, é muito importante nós abordarmos o que é um recurso, que a gente vai estar falando isso o tempo todo no vídeo, então é bom que esse conceito fique claro para você. Então, um recurso é todo dado que pode ser modelado e que vai ser utilizado para a nossa API, vai ser manipulado pela nossa API. Tá? Então, se nós pensarmos no modelo ali de banco de dados, nas nossas entidades, nós temos tabelas para tudo, né? Se pensarmos em produtos, clientes, livros, depende de como for seu banco de dados. Então, essa modelagem de dados na API REST é o seu recurso e ele é identificado por meio de um ID e é acessível por uma URL que também é conhecida como endpoint. Então vamos para as nossas boas práticas na hora de estar codificando uma API REST. A utilização correta dos métodos HTTP. Então eu vejo muita gente utilizando de forma incorreta os métodos HTTP. Nós temos métodos mais comuns aí na arquitetura REST, que são o GET, o PUT, o POST, o DELETE e o PATCH. Então vamos estar abordando cada um deles aqui, né? Então a utilização do GET é sempre importante que você deve utilizar ele para recuperar recursos. E a URL é formada, como eu coloquei aqui, ó, a gente tem um exemplo.com.br, que é o nosso host, /API, /livros, e o ID ali no final. A gente vai estar falando sobre o formato dos endpoints mais adiante, mas isso aqui é um exemplo de URL. A requisição GET, então, ela é utilizada para recuperar recursos. No corpo da requisição não tem nada, tá? E ela é idempotente. O que é idempotente? Ela não tem nenhum efeito colateral na nossa API se você mandar uma requisição para o mesmo endpoint mais de uma vez. Então, se toda vez você dá um GET nessa URL em questão que eu coloquei aqui, você não vai ter nenhum efeito colateral, vamos dizer assim, na sua API. O segundo endpoint que eu gostaria de cobrir aqui nessa explicação é sobre o delete. Então, você precisa apagar um recurso, é importante a utilização desse método HTTP, tá? Assim como a URL de GET, você pode ver que ele é muito parecido, né? O que muda é em si o método HTTP. A requisição, igual ao GET, não tem nenhum corpo. E ele também é independente. Você fez a requisição passando um ID específico uma vez, ele vai apagar o recurso. Se você fizer a mesma requisição novamente, não vai acontecer nada no seu back-end. Tá? Terceiro método HTTP, o PUT. Para que o PUT é utilizado? Eu vejo ele sendo utilizado de duas formas distintas. E aqui eu vou deixar bem claro para vocês que o PUT ele é para atualizar um recurso, mas você substituir ele. Caso você queira substituir ou atualizar um recurso de forma parcial, recomenda-se utilizar o patch. A URL é a mesma coisa, você pode passar o ID no final, deve passar, e aí no corpo da requisição você coloca o seu recurso como você quer substituí-lo, né? Qual que é o conteúdo da sua requisição. E ele é idempotente também. Post. Todo mundo está cansado de ver o post aí, né? Então toda vez que você precisa criar um novo recurso na sua API, você vai utilizar o método HTTP POST. Então a URL aqui no mesmo formato, a requisição vai ter um body, vai ter um corpo, vai ter o recurso que você vai criar no seu back-end, e essa sim, ela é não independente. Então o que acontece? Toda vez que você fizer uma requisição de POST para sua API, ela vai dar um efeito colateral, ela vai gerar um novo recurso. Por fim, o patch, como eu já mencionei, você quer fazer uma atualização parcial do seu recurso. É a mesma coisa, você na URL vai passar o ID do seu recurso e no body da sua requisição, ali no corpo da sua requisição, você passa os campos ou as propriedades que você quer alterar do seu recurso. Boa prática número 2, utilizar nomes ao invés de verbos, né? Então os métodos HTTP em si já ditam qual a ação que o nosso endpoint irá executar, que a nossa URL da nossa API vai executar. Tá? E nossa API tem que ser autoexplicativa, então por isso nós temos a ação e o nome do recurso no plural. Então se nós, por exemplo, gostaríamos de retornar os livros, então nós temos aqui no nosso segundo exemplo ali, utilizando o método HTTP GET /livros, vai trazer todos os nossos livros, caso o livro do ID 1,
trazemos livros barra 1 e todos os autores daquele livro de ID 1 barra autores, né? Ah, e por que no plural, né? Suponhamos que nós queremos trazer só um livro. Será que é necessário ter um endpoint barra livro e depois barra livros? Fica um pouco estranho, né? Então vamos lidar com recursos como uma coleção de recursos. Na nossa API provê uma coleção desses recursos. E aí também é importante notar aqui essa quebra da URL por subdependências, né? Então nós temos aqui, por exemplo, no delete, nós temos barra livros de ID 3, barra categorias de ID 2. Então eu quero apagar a categoria de ID 2 do meu livro 3. Boa prática número 3. Utilize códigos de resposta de forma apropriada, né? Então, qual que é o objetivo de utilizar os códigos de resposta de forma apropriada? Informar os nossos consumidores sobre o status da nossa API. Ah, ela falhou? Ela teve algum erro? Qual foi o tipo de erro? Né? Ela aconteceu com sucesso? Esse é o objetivo de fornecer o código de resposta apropriado para os consumidores. E é muito importante também nós salientarmos que nós temos que ser consistentes com esses códigos de resposta, né? Então, se eu tiver mais de um recurso sendo oferecido pela minha API, eu tenho que retornar o mesmo código de estado para requisições similares. Então, todo GET retorna 200, um OK. Todo POST retorna 201, um CREATE. E assim por diante, tá? Eu coloquei aqui uns exemplos sobre os possíveis códigos de resposta que nós podemos estar utilizando, né? Então, na família 100 até 199, informativos, o 100, o continue, o 101 é a mudança de protocolo, o 200 é muito famoso para OK, o 201 então o recurso foi criado, o 202 a requisição foi aceita, né? Redirecionamentos, então quando a URL foi alterada, 301 movido permanentemente, temos códigos de erros, né? Na família dos 400 aí, então badge request, então a requisição formal formatada, né? Então o cliente está passando para a API uma requisição que não é válida, erro 400, o endpoint não existe, você vai retornar um 404, ou o cliente não está, o consumidor não está autorizado a fazer uma requisição, então temos o 401. E por fim, os erros da família 500, que são erros do lado do servidor em si, né? Então suponhamos que caiu a conexão de banco de dados, ou teve um Stack Overflow, não sei, a requisição tinha um bug no código, então ele retorna um 500, internal server erro. Ou a API ficou processando ali, a query do banco de dados demorou muito para ser executada e deu um timeout no gateway. Então nós temos um erro 504. Outra boa prática, retorne os detalhes do erro no corpo da resposta. Ah, mas por que isso, né? Porque os consumidores é importante que estejam cientes do que está acontecendo, né? Então, se eles mandarem uma requisição que é falha, que não está de acordo com esse esperado pela sua API, informe eles o que está errado, seja claro, né? Então, no caso aqui, até coloquei uma resposta aqui, um erro, invalid payload, então o corpo, a requisição está inválida, por quê? Porque o último nome é requerido, é obrigatório, então informe para o seu consumidor o que está errado. Okay? Use HOAS, né? Hypermedia as the engine of application state. Então, o HOAS, muita gente negligencia ele, mas o HOAS, a Hypermedia, faz parte da arquitetura REST. Né? É muito importante que você, além de fornecer os dados, forneça os links dos recursos relacionados a esses dados. Né? Então, nesse exemplo aqui dessa requisição, nós temos o livro, o ID, o título, o ISBN, temos um link de todos os livros, temos os links dos autores daquele determinado livro e temos um link do próprio livro. Por que isso? Nós não queremos que o cliente, que o consumidor, faça diversas requisições para o back-end para saber os dados relacionados àquele recurso que ele está consumindo. Né? A nossa API deve obrigatoriamente fornecer essa navegação, né? Essa hipermídia dos recursos em questão ali fornecidos pela sua API, né? Documente a sua API, né? Então, por que documentar a sua API? Qual que é a importância? Sua API ela tem que ser como uma receita, assim como você vai cozinhar alguma coisa, você tem uma receita de bolo, que ela tá toda explicadinha ali, vai lá, pega esse ingrediente aqui, aquele ingrediente ali, misture, coloca um pouco no forno. A sua API ela tem que ser autoexplicativa, ela tem que ser fácil de usar. Seus consumidores têm que pegar a sua documentação, a sua API,
e como uma receita lê quais são as requisições que ele pode fazer, quais são os possíveis erros, quais campos são os obrigatórios, etc. Né? Eu até coloquei aqui a OpenAPI Initiative, que é a iniciativa OpenAPI, que nasceu a partir do Swagger e depois virou a OpenAPI Initiative, que foi o Swagger, ele foi doado para a organização do Linux. Tenta padronizar a documentação de APIs REST. Né? Antigamente nós tínhamos as APIs SOAP, que tinha todo aquele WSDL, toda aquela estrutura mais rigorosa para documentar a sua API, mas na API REST nós também temos algo semelhante, entre aspas, aí, que é a iniciativa OpenAPI, que visa padronizar esse tipo de documentação. E por fim, versione sua API. Né? As mudanças são inevitáveis. Hoje em dia, por exemplo, todo mundo tem um smartphone e vê que os aplicativos estão atualizando a todo momento. O mesmo vai acontecer na sua API, os requisitos vão mudar, né? Suas demandas vão mudar. Né? E para que você mantenha todos os seus consumidores em dia com as atualizações, vamos dizer assim, que você não quebre nada, que você não inviabilize o consumo da sua API, mesmo com a versão nova, versione-a. Né? Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso utilizando a URL, por exemplo, eu coloquei ali a API exemplo /v2 /clientes, então uma API que fornece como recursos clientes, o cliente da ID3. Você pode versionar por meio de cabeçalhos HTTP, né? Então um custom header ali que tem a versão da API, ou por parâmetro aí no final da URL colocar a versão da sua API. Mas lembre-se de versionar. Assim, quando você lançar uma nova versão da sua API, você vai incrementar essa versão, você pode falar para os seus consumidores, olha, utilizem essa versão aqui caso queiram consumir esses novos recursos ou essas novas notificações, mas você também mantém essa versão antiga rodando por um tempo, né? Você dá um período para eles. Essa versão 2 vai estar disponível de uma data X até a data Y, por exemplo. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha ficado um pouco claro aí essas boas práticas. Se você tem alguma dúvida, sugestão, comentário, deixe aqui no vídeo, que vai ser um prazer estar respondendo essas perguntas para vocês. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like e compartilhe aí com mais pessoas para que esse conhecimento ou eu possa estar ajudando ao maior número de pessoas possível.